Fala galera, é o Marcelo. Cada dia hoje mais frequente vão existir situações que você vai precisar falar em público. Talvez para uma apresentação na sua empresa, talvez dentro da sua religião, vão haver situações onde você vai ter que falar sobre improviso e vai ter situações que você vai ter tempo de se preparar. Mas uma coisa é fato que sempre vai acontecer com você, acontece comigo, acontece com os maiores palestrantes e você não faz nem ideia. Vai dar branco. E o que você vai fazer quando der aquele branco? O que fazer para não pagar mito e para as pessoas não perceberem que você está naquele momento que você está gaguejando, você não sabe onde ficou o seu assunto, você perdeu o fio da meada. Eu vou dar uma dica para você, eu vou contar para você o que eu uso. Eu estava assistindo um treinamento ontem sobre oratória e aí eu resolvi gravar esse vídeo para contar essa sacada minha para você. Como fazer isso? Primeiro, deixa eu te pedir, se você gosta dos meus vídeos, se você quer receber notificações sempre que eu publicar um vídeo, dá um like aqui embaixo, é simples, aqui embaixo vai ter um botão like, um joinha, dá um like que você começa a receber notificações sempre que eu postar um vídeo, legal? Simples assim, bem prático, bem rápido. E aí, deixa eu contar agora pra você o que vai acontecer quando dar aquele branco. Aconteceu o seguinte, eu estava no meio de uma palestra, no meio de uma apresentação, eu dominava muito bem o tema. Isso vai acontecer às vezes quando você domina o tema. Mas alguma situação, talvez até uma situação física, talvez você não esteja muito bem alimentado, talvez esteja faltando água no seu, você precisa se hidratar, mas vai acontecer uma situação onde o assunto vai fugir. E se você sabe que esse assunto ele vai voltar uma hora, é aquela coisa, você fica brigando com ele, você fica brigando com o assunto e você percebe que depois ele volta, depois você tem contato exatamente com aquilo que você queria falar, como se você ligasse um ponto no outro com um ponto branco, com um ponto inexistente, um ponto lá que você não sabe o que faz. E o que você vai fazer nessa situação? Quando acontece isso comigo, eu vou revelar um segredo para você. Quando você assistir uma palestra minha, quando você perceber isso, você já vai saber, ele deu um branco nele. Ah, mas eu vou contar para você. É o seguinte, eu faço, quando dá aquele branco, eu dou uma pausa no discurso e começo a interagir de alguma forma com a plateia, com o público. Eu pego alguma característica, alguma coisa que está acontecendo ali no meio, algum fato engraçado que eu já percebi durante a apresentação, ou alguma pessoa, ou sei lá, alguma coisa deve existir ali no público, nas pessoas que estão existindo. E tem duas funções, na verdade, disso. A primeira, você vai dar uma pausa no seu discurso, uma pausa para as pessoas descansarem, uma pausa para as pessoas relaxarem de todas as ideias que você está passando. Talvez você está mandando uma avalanche de coisas para ela, de conteúdo. Você vai dar uma pausa nisso e também você vai descontrair, você vai pegar as pessoas que estavam dormindo, que estavam lá, talvez elas estavam sonolentas e você vai agitar elas, fazer com que elas voltem. Isso é uma grande coisa que você vai fazer. E quando você faz isso, na verdade, o que acontece? Você acaba puxando todo mundo para junto de novo de você, até o ponto de você voltar e lembrar daquilo que você queria, que você pretendia falar. E perceba que isso não é uma coisa frequente, talvez vai acontecer durante uma vez só, em uma palestra, em uma apresentação que você faz, talvez uma apresentação da sua empresa, ou quando você é chamado na sua religião, na sua igreja, para fazer uma explanação sobre um determinado assunto, ou então dentro do seu marketing multinível você tem que fazer uma apresentação. Quando isso acontece, pense em uma coisa, pense em algo que está acontecendo ali, um jeito de você dar uma sacudida na galera. Na verdade, o que você precisa saber é, você precisa ter isso em mente que você existe esse caminho. Quando der o branco, a primeira coisa que você tem que pensar é, a reação automática é o que eu vou emendar nesse assunto para descontrair a palestra, descontrair o público e também dar chance para eu me lembrar novamente desse assunto. Isso é muito prático, isso é muito rápido. Simples. Na verdade, você precisa somente lembrar esta regra. O que você pode fazer também, o que eu sugestiono, é que você invente uma história, talvez você já tenha uma história na manga. Nós, palestrantes, como a gente faz uma apresentação, nós precisamos ter guardados histórias, nós precisamos ser colecionadores de histórias, histórias legais, histórias que conectam, histórias que engajam. Na verdade, histórias são ferramentas. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas. Quando você tem que fazer uma determinada coisa, você vai pegar um martelo, uma chave de fenda, um alicate. Para determinada situação você usa uma determinada ferramenta. Durante uma apresentação, uma história também tem essa mesma função. Então você vai ter uma história que você vai usar para um determinado caso.
uma história que você vai usar para uma outra coisa que está acontecendo. E você vai ter uma história também que você vai contar no momento que der um branco. Quando der um branco, a primeira coisa que você precisa lembrar é aquela história que você já contou várias vezes, mas você vai contar ela de novo. Você pode fazer isso, porque fazendo isso você vai engajar, você vai trazer o seu público para perto, você vai descontrair ao ponto de você dar um tempinho para sua mente voltar ao ponto que você precisava voltar, e aí você continua com todo o seu show, com todo o seu espetáculo, com a sua arte de falar em público, que eu tenho certeza que você tem, talvez está adormecido, mas você tem. Falar diante de um público, como no YouTube, no Facebook, em um vídeo assim, é falar em público também, acredite ou não, e essa é uma das formas mais difíceis de falar em público. Legal? Se curtiu, dá um like aqui embaixo, porque você vai receber notificações sempre que eu gravar um vídeo, quase todo dia tem um vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo sobre alguma dica, sobre o que você achou desse assunto, ou uma contribuição que você também pode fazer sobre esse assunto, e eu vejo você lá no próximo vídeo. Um grande abraço!